Olá, gente linda! Tudo jóia? Hoje eu estava pensando em soltar uma série de vídeos que vai falar sobre inovações. A primeira parte eu vou dividir o vídeo em 3 episódios, tá? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre competências, o que o RH precisa desenvolver para que a gente possa estar contribuindo mais com essa nova era da evolução digital. Nós comentamos muito e temos ouvido falar sobre o novo normal. Então eu vou criar uma série sobre o novo ser humano, tá? O novo normal vai exigir uma nova pessoa, um novo ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria comentar com vocês o seguinte: existe uma cultura de inovação. A gente está vivendo hoje muitas coisas novas, tudo está se inovando, né? Em todos os ramos, em todos os aspectos, né? Então o RH também precisa inovar na sua cultura. O que é uma cultura de inovação? Uma cultura de inovação é uma cultura que tem velocidade. O que mais impressiona nós é a mudança dessa velocidade. Então, como mudar? Há um tempo atrás eu li um livro que chama Sapiens, que fala sobre uma breve história do desenvolvimento da humanidade. E foi bem interessante porque eu trouxe alguns conteúdos bem pertinentes para cá. Ele vai falar, esse livro, sobre assim, diversas fases da humanidade, né? Diversas eras que a humanidade se evoluiu, desde o homem sapiens, né? até a revolução digital que a gente está vivendo hoje. Então eu vou falar um pouquinho dessas eras hoje, para dar uma curiosidade, e depois a gente continua no próximo vídeo. Então ele diz o seguinte, que antigamente, há muitos anos atrás, o homem ele não tinha nem a percepção da vida dele. Ele não tinha consciência de que a vida dele tinha fim. Então ele vivia o hoje, comia, caçava. É interessante a gente destacar nessa era assim, que ele não tinha planejamento, ele vivia um dia atrás do outro. Depois ele teve um pouco da evolução e ele começou a plantar, que a gente fala que é uma era um pouco agrícola. Então ele não só caçava e comia as coisas já prontas, né? Mas ele começou a evoluir na questão do planejamento da agricultura. Então ele aprendeu a plantar. Então aprender a plantar é uma competência, ele aprendeu algo. Mas hoje em dia, quem de vocês sabem plantar? Quem planta hoje? Então vocês percebem assim, foi uma competência, foi um aprendizado, mas que algumas competências não passam de geração para geração. Até o livro comenta assim que daqui a alguns anos as pessoas não vão ter mais a competência de dirigir. Percebe por nós, quando nós éramos na idade de dirigir, nós queríamos ter carta e carro. Hoje em dia essa geração já não dá tanto valor a isso. Então o livro ele vem comentar assim, que algumas competências de era em era, elas se transferem, mas algumas competências, elas desaparecem. Então, por exemplo, logo depois da agricultura, que foi uma competência que aprendeu a cultivar, e hoje a grande maioria não sabe fazer isso, a gente veio à era científica, das grandes descobertas, né? Onde foram, aí num prazo de 100 anos, as maiores e melhores descobertas dos séculos que a gente usa até hoje. Então foram descobertas, assim, grandiosas, de grandes desafios. A gente diz até que o livro se refere a uma evolução científica. Nessa era, as competências, elas passavam de pai para filhos. Então ele diz que era o artesão que passava habilidades, as competências para o filho passava para o neto. Então eram competências que gerações iam perpetuando. Hoje em dia já não existe muito isso. As competências, elas são renováveis todos os tempos, todos os dias, rápidas. Então a cultura de inovação que a gente tem que implantar na empresa é a cultura da rapidez. Mais recentemente, na era industrial também, ela coloca assim, que eram pessoas que ficavam 20, 30, 50 anos dentro da empresa. Tinha ali as competências diferente do que a gente tem hoje. Hoje a nossa geração e a nossa humanidade, ela já não tem alguma dessas competências. E agora as competências estão
se evoluindo cada vez mais. Para encerrar, eu queria deixar aqui algumas características da evolução digital que a gente está vivendo hoje, né? O que caracteriza a revolução industrial é a melhor competência hoje que se destaca é a competência de aprendizagem rápida. Nós temos que aprender rapidamente. Hoje a gente coloca o seguinte: não são as grandes empresas que vão engolir as pequenas, mas são as empresas rápidas, as que têm maior velocidade. Então, uma da competência hoje, nessa era, é a competência de aprendizagem rápidas. Eu vou deixar essa competência hoje aqui, mas nos próximos vídeos eu vou falar de outras competências, também tão importante para essa revolução digital, e também vou falar de alguns desafios, né, que a gente tem que superar para passar por essa era vitoriosa, ok? Ok, bye bye, até a próxima edição.